Bom, então, boa tarde a todos, né? Vamos dar início à defesa de mestrado da Adriana Hilley, do Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu agradeço a presença de todos que estão acompanhando, em especial aos membros da banca, né? Antes de começar, então, eu vou apresentar a Adriana. A Adriana, ela já fez uma graduação, ela é tecnóloga em radiologia aqui pela UTF-PR, e ela está cursando agora a licenciatura em física. Eu conheci a Adriana em 2000, logo quando eu cheguei aqui, em 2017, né, no segundo semestre. A Adriana, ela foi minha aluna de IC no PIBIC da UTF-PR. Depois ela foi 3 vezes minha monitoria dentro do programa de monitoria, né? A Adriana, ela é muito dedicada, eu nunca conheci uma pessoa tão esforçada com o objetivo de seguir carreira de física médica, porque a gente sabe como é difícil encarar uma segunda graduação, e ela leva junto com o mestrado, né? Então, eu só tenho elogios para a Adriana, né? Apesar do momento que a gente está, ela se esforçou bastante para finalizar o mestrado dela durante a pandemia, né? Estava previsto aí o ano passado ainda para ela fazer algumas coisas, algumas medidas, mas infelizmente não foi possível, né? Mas ela fez, mesmo com isso, ela fez um excelente trabalho, né? Com as medidas que ela tinha. Eu acho que ela vai aí encarar depois uma especialização, talvez, né, em física médica, se conseguir, né, Adriana? Pretendo. Está bem preparada, e foi um prazer te orientar nesse trabalho, e também, né, a nossa trajetória juntas aí, né, é a minha primeira orientada no PPGFA, então eu estou muito feliz, né, no dia de hoje, né, eu agradeço a confiança dela também no meu trabalho. E eu vou apresentar, então, agora, né, a banca em poucas palavras, né, que não são suficientes para descrever o currículo, né, da professora Elizabeth e do professor Emilson, os dois, Adriana, especialistas na área de dosimetria e nanotecnologia. Então, eu tenho certeza que as considerações, correções vão ser as melhores possíveis. Você tem um grande privilégio de ter o seu trabalho avaliado por essa banca. Então, em meu nome do professor Arandi, eu agradeço imensamente o trabalho da banca e a disponibilidade. Então, a professora Elizabeth Matheus de Yoshimura, professora titular da Universidade de São Paulo, da USP. Na área de física, ela atua em física das radiações, principalmente na área de dosimetria das radiações, aplicada à radiologia, radioterapia e meio ambiente, em termoluminescência e luminescência oticamente estimulada, em proteção radiológica, dosimetria de lasers de baixa intensidade aplicados à saúde. Ela é consultora ad hoc para várias revistas científicas, para a FAPESP, que é a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, e no CNPq, orienta trabalhos tanto de graduação em iniciação científica, mestrado e doutorado, e, se eu não me engano, com mais de uma centena de artigos publicados, e aí, até onde eu vi de citações, estava em mais de 300, né? Então, o professor Emilson Viana é professor adjunto no DAFES, que é o Departamento Acadêmico de Física aqui da UTF-PR, no campus Curitiba. Ele é comigo professor do programa de pós-graduação em Física e Astronomia do campus Curitiba. Ele tem experiência na caracterização eletroótica de nanoestrutura, nanodispositivos semicondutores, é especialista em medidas de transporte elétrico não linear, transporte elétrico roping, fotocondutividade, efeitos de confinamento quântico, dispositivo FET, litografia ótica, microscopia confocal e nanotecnologia. Então, mais uma vez, obrigada. Eu vou passar a palavra para a Adriana,
Adriana, fica à vontade. Você tem aí até 50 minutos, né, para fazer a apresentação do seu trabalho e as suas considerações. Então, como a gente está em mais de 10 pessoas, eu vou pedir, se possível, que todos fechem o microfone e a câmera, né? Adriana, você pode ficar aberta se você quiser, só por conta da transmissão mesmo. Tá. Se quiser que eu feche aqui, professora? Não, a sua, você fica à vontade. Tá. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a presença, especialmente da banca, agradecer a introdução que a professora Ana Luísa deu aqui agora, pelos elogios. Então, vou começar a minha defesa. E como a professora Ana comentou, então ela foi a minha orientadora e o coorientador é o professor Arandi. E o título do meu trabalho é Avaliação da Eficiência de Detectores OSL baseados na florita natural brasileira com a adição de nanopartículas metálicas. Então, a minha defesa está dividida em 8 tópicos, se iniciando pela introdução e motivação, pelos objetivos, fazer um breve referencial teórico a respeito do OSL e do modelo de bandas, do uso do fluoreto de cálcio na dosimetria, trazendo partículas metálicas e o efeito de banda de ressonância plasmônica localizado, materiais e métodos, resultados de discussão e, por fim, as conclusões. Então, a radiação é uma forma de energia em trânsito que pode interagir com o meio, depositando parte da sua energia. A radiação é dita ionizante quando ela possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. A radiação ionizante ela pode ser proveniente de fontes naturais ou artificiais, podendo ser partículas, como partículas alfa, beta, ou pode ser por ondas eletromagnéticas, como é o caso dos raios X e dos raios gama. Então, a radiação ela possui diversas aplicações em diversas áreas, e o destaque principal é na área da medicina, podendo ser utilizada em diagnósticos e tratamentos. E quando a radiação ela interage com o tecido biológico, dependendo da energia da radiação ionizante, da fonte, dependendo do tecido também irradiado, essa interação pode ocasionar danos teciduais ou efeitos estocásticos. E devido a isso, dá-se a importância da proteção radiológica para controle, mensuração e segurança dos seres vivos e do meio ambiente. E para que seja possível quantificar ou identificar a presença da radiação ionizante, são utilizados detectores. E esses detectores, por sua vez, podem ser ativos ou passivos. Os detectores ativos são aqueles que indicam a presença da radiação instantaneamente, ou podem fornecer dados que quantifiquem a sua intensidade, como é o caso dos detectores a gás, que é o Geiger-Müller e a câmara de ionização. Esses detectores ativos não são utilizados no Brasil para dosimetria pessoal, eles são utilizados apenas para monitoração ambiental. E dos detectores passivos, são aqueles que precisam de um tratamento pós-irradiação para que seja possível acessar a informação a respeito da dose absorvida no material. E os principais detectores passivos são os termoluminescentes, que eu vou chamar de TL, e os detectores OSL, que são os oticamente estimulados, que eu vou chamar no trabalho também de OSL. E o OSL, ele indica que a intensidade luminescente vai ser proporcional à dose absorvida. E os principais detectores vendidos comercialmente, dentre os TL, tem o fluoreto de lítio, que é conhecido como TLD100, e como SL, o óxido de alumínio dopado com carbono. E visando ampliar a gama dos materiais OSL, vem sido realizado vários estudos a respeito do fluoreto de cálcio, tanto na forma sintética quanto na forma natural. E ele possui propriedades luminescentes em ambas as formas. E as principais vantagens de se utilizar detectores OSL, incluindo o fluoreto de cálcio, é a facilidade na leitura, a capacidade de realização de múltiplas leituras, pode não necessitar de um tratamento térmico prévio, possui alta sensibilidade e extensa linearidade de dose-resposta. Aí aqui na imagem temos um exemplo de um dosímetro OSL que é comercialmente produzido pela Landauer, tanto à esquerda quanto à direita. O da direita é um sistema que é denominado de InLight. E visando ampliar a eficiência dos detectores OSL, foram utilizados nanopartículas metálicas.
As nanopartículas metálicas têm diversas aplicações em diversas áreas também, assim como farmacologia, saúde, indústria e também na geração de energia. Então, principalmente na geração de energia, a aplicação dessas nanopartículas é feita através de uma fina camada sobre a superfície ativa de um material. E a presença dessas nanopartículas nessa superfície vai elevar o campo elétrico local, aumentando a intensidade luminescente. E esse aumento na intensidade luminescente se dá devido à propriedade intrínseca das nanopartículas metálicas, que é um efeito de banda de ressonância plasmônica, que eu vou chamar de LSPR, devido à sua sigla em inglês. E a aplicação das nanopartículas em dosimetria foi descrita por Guidelli e colaboradores no ano de 2015, num estudo no qual eles relacionaram o aumento da intensidade OSL com a presença de nanopartículas de prata e ouro em substratos de óxido de zinco. Então, o objetivo principal do meu trabalho é avaliar a influência luminescente dos detectores OSL de CAF2 baseados na fluorita natural brasileira com a adição das nanopartículas metálicas e as suas propriedades dosimétricas. Como específicos, é verificar quais os fenômenos físicos envolvidos na alteração da resposta dos detectores com as nanopartículas metálicas, avaliar se os detectores de fluoreto de cálcio com nanopartículas apresentam variações na sensibilidade a diferentes tipos de energias de radiação ionizante, e avaliar a influência da concentração das nanopartículas metálicas na resposta do detector OSL. Falando brevemente aqui sobre o modelo OSL. O OSL, então, eles são detectores que possuem cristais na sua rede, na sua estrutura, e dentro dessa estrutura também podem haver impurezas, que podem funcionar como possíveis armadilhas para elétrons. O modelo de banda simplificado descreve a emissão TL-OSL. Deixa eu ligar o ponteiro. Então, como eu falei, o modelo de banda simplificado, ele demonstra e exemplifica como que ocorre a emissão TL ou OSL. Então, ele pode ser dividido em 3 fases. Na primeira fase, que é a fase A, da excitação, é onde ocorre a exposição do material à radiação ionizante, que pode ser raio-x, raios gama, elétrons. E quando essa energia incidente, quando essa radiação incidente possui energia suficiente, ela pode liberar elétrons e fazer com que esses elétrons e cargas migrem para as zonas de recombinação, que fica entre a banda de condução e a banda de valência. Essas cargas, então, elas podem se recombinar e ficar armadilhada nas armadilhas, né, que são as impurezas contidas na rede cristalina do material. Então, em seguida, vem um período de latência, que é a fase B. Nessa fase, a concentração de cargas é constante e não há recombinação de elétrons e buracos, até que seja aplicado um estímulo externo, que ocorre aqui na fase C. Então, quando esse estímulo externo possui energia suficiente, ele é capaz de liberar os elétrons das armadilhas e fazer com que os elétrons e cargas migrem novamente para a zona de recombinação e para os centros F. Então, nessa migração, nesse liberamento de armadilhas, pode ocorrer a emissão de um sinal TL, que é o caso dos detectores termoluminescentes, que é quando eu estimulo com calor, né, quando eu vou aumentando a temperatura, ou podem emitir um sinal OSL, que é quando eu uso o estímulo luminoso. Então, aqui tem um gráfico para exemplificar o que ocorre em cada etapa. Então, relacionando a figura A com a figura B, na primeira etapa, quando é a etapa da irradiação, que aqui está mostrando raio-x, mas pode ser qualquer outro tipo de radiação ionizante. Então, durante esta etapa, os pares de elétrons e buracos se recombinam instantaneamente. Então, imediatamente, durante a irradiação, está ocorrendo a recombinação. Cessado esse estímulo, aqui cessou o estímulo, e ainda continua aqui por alguns segundos ocorrendo uma recombinação, até que essa concentração de cargas se torne constante e entre no período de latência, até que seja aplicado um estímulo. Então, quando eu estimulo com luz, eu vou estimular com um comprimento de onda constante e um comprimento de onda que eu quero relacionar com o nível de profundidade da armadilha que eu quero acessar. Então, por isso tem um pico aqui,
que se representa, então, aonde está localizada a profundidade dessa armadilha. E quando eu estimulo com temperatura, eu vou aumentando de maneira gradual e posso acessar conforme a temperatura que eu escolher e que eu for aumentando, eu posso ir acessando níveis de armadilhas diferentes. A intensidade OSL. Então, o modelo matemático simplificado que descreve a intensidade OSL é chamado de modelo Otto. Nesse modelo, ele considera que existam apenas um nível de armadilha e um centro de recombinação. E nesse nível, para esse modelo, ele considera que as cargas armadilhadas se recombinam imediatamente. Então, ele considera que a quantidade de cargas em função do tempo vai diminuindo conforme a probabilidade de escape dos elétrons das armadilhas. E resolvendo essa equação, temos essa equação aqui, na qual, então, temos que a intensidade OSL vai ser proporcional à variação de cargas em relação ao tempo, de acordo com a probabilidade dos elétrons escaparem das armadilhas. E essa probabilidade, ela vai depender tanto da seção de choque de fotoionização, quanto da quantidade e do fluxo de fótons. E a intensidade OSL final, substituindo a probabilidade aqui no exponencial, se dá por essa equação. Também existem modelos mais complexos que consideram os diversos níveis de armadilhas. Então, temos as armadilhas rasas, profundas e dosimétricas. Então, aqui nesse gráfico da intensidade OSL em função do tempo, a linha cheia representa a armadilha dosimétrica, a linha pontilhada, a armadilha dosimétrica e rasa, e a pontilhada representa as armadilhas dosimétricas e profundas. Então, falando um pouco do fluoreto de cálcio, do CaF2, né? Ele foi um dos primeiros materiais utilizados como dosímetro TL, tanto na forma natural quanto na forma sintética. As condições necessárias para o desenvolvimento dos detectores TL de fluoreto de cálcio natural foram descritos por Okuno e Cruz em 71 e 72. E a coloração desse cristal vai variar conforme as impurezas que estão presentes na sua rede cristalina. E essas impurezas também vão influenciar o formato das curvas de emissão TL ou SL. Sob a forma natural, o fluoreto de cálcio apresenta propriedades TL e OSL. E os sintéticos mais utilizados são o fluoreto de cálcio dopado com disprósio, que é o TLD 200, dopado com túlio, que é o TLD 300, e com manganês, o TLD 400. Então, aqui na figura, temos as 3 tipos de colorações possíveis que o minério fluorita pode apresentar sobre a forma natural. Então, no item A aqui, que ela está mais roxinha, ela é proveniente da Bahia. Já que no B, que ela é mais verde, ela é proveniente do Rio Grande do Norte. E na letra C é de Santa Catarina, que é mais azulada. As nanopartículas metálicas possuem uma propriedade que é o efeito de ressonância plasmônica. E a excitação dos plasmons pelo campo elétrico da radiação eletromagnética pode ocorrer de 2 maneiras. A primeira é o Surface Plasmon Polariton, que é o SPP, no qual a onda eletromagnética incide em filmes metálicos e fica confinada apenas à superfície. No LSP, no Localized Surface Plasmon, a radiação eletromagnética incide em uma nanopartícula metálica, cujo diâmetro é muito menor que o comprimento de onda da radiação incidente. E ambos são suscetíveis ao efeito da ressonância, sendo renomeados, então, de SPPR, para o primeiro caso, e de LSPR, que é o segundo caso, que é o efeito de banda de ressonância plasmônica localizado. Então, esse estudo foi publicado por Kuhn e colaboradores no ano de 2006, no qual ele pega uma única nanopartícula de ouro e insere num meio corante fluorescente. Então, aqui na letra A do gráfico, temos a posição dessa nanopartícula disposta ao longo do eixo X. Aqui no item B, nesse gráfico, a linha preta representa a intensidade do meio. Então, tem intensidade, né, na região que
está toda imersa em corante, porém, quando chega na região da nanopartícula, ocorre um pico de aumento na fluorescência. E aqui no item C, ele está representando quando essa nanopartícula ela fica oscilando entre o estado excitado e o estado fundamental. E aqui no gráfico da figura D, no azul, está representando a taxa de decaimento dessa nanopartícula, que aumenta ao mesmo tempo que a sua meia-vida, né, o seu tempo de vida diminui. Então, isso significa que essa nanopartícula, os fótons presentes ali, eles podem migrar mais rapidamente entre o estado fundamental para o estado excitado. E mais quantidade de fótons são estimulados, e por isso que ocorre um aumento do campo elétrico local onde está inserida essa nanopartícula metálica. Aí agora eu vou falar um pouco sobre os materiais e métodos utilizados. Então, primeiro eu vou começar explicando a produção das folhas do CAF2, a produção e a caracterização das nanopartículas metálicas, os métodos de deposição, os grupos controle, irradiação e leitura e análise e tratamento dos dados. Então, primeiramente, falando um pouco sobre a produção das folhas, elas foram produzidas na UTF-PR, conforme descrito por Maltese e colaboradores, né, no ano de 2018. Então, aqui na foto está a folha utilizada, e depois da deposição das nanopartículas, que eu vou explicar um pouco mais para frente, foram recortadas em pequenas pastilhas. Então, a confecção dessa folha se deu na proporção de 1 para 1 para 1, de pó de fluorita com amido de milho e silicone acético. Então, foi produzida também uma outra folha contendo só a matriz orgânica de amido de milho com silicone para controle e avaliação. O pó utilizado foi com tamanho de grão de 60 a 100 micrômetros, oriundo do minério fluorita, que foi fornecido pelo grupo de dosimetria das radiações e física médica da USP. Então, como eu falei, né, foi deixado uma folha controle sem o cristal, e a homogeneidade da folha está ilustrada aqui nesse histograma, onde tem a intensidade OSL, né, 10 a quinta contagens por 10 segundos, em relação à frequência. Então, uma distribuição de intensidade da folha detectora que eu utilizei. Então, como eu recortei essa folha em tiras verticais, eu procurei cortar sempre da região mais central, buscando ter mais homogeneidade da minha amostra. E a variação da sensibilidade da folha foi menor que 16%. E esse valor de 16% foi o valor que eu utilizei para determinar a incerteza das minhas amostras de detectores com fluorita. Já a produção das nanopartículas também foi realizada na UTF-PR, no laboratório Fotonanobio, e as nanopartículas foram obtidas por meio da ablação de laser em acetona. Então, aqui tem uma foto dos alvos metálicos utilizados, e aqui as nanopartículas prontas já para serem usadas, e esse foi o laser utilizado. A caracterização das nanopartículas também foi realizada pelo grupo Fotonanobio da UTF-PR, e a caracterização foi feita por 3 métodos, por UV-Vis, por espalhamento de luz dinâmico, que é o DLS, e por microscopia eletrônica de transmissão, o MET. Então, no DLS, foi possível definir a distribuição de tamanhos dos diâmetros das nanopartículas metálicas. Na espectroscopia UV-Vis pode fornecer informações a respeito da concentração de um solvente e sua absorção em um meio. A microscopia eletrônica de transmissão mostrou o tamanho, formato e a distribuição das nanopartículas metálicas. Então, os 2 gráficos aqui da imagem mostram o DLS, evidenciando a distribuição média dos tamanhos das nanopartículas metálicas obtidas por ablação a laser em acetona. Então, o gráfico está representando a frequência pelo diâmetro em nanômetros. Então, para a nanopartícula de prata, o tamanho está centrado nos 3 nanômetros. Enquanto que para as nanopartículas de ouro, o tamanho se encontra um pouco mais distribuído, entre 2 a 8, com pico no 4
no 4 nanômetros. Para as nanopartículas de chumbo e bismuto, o tamanho já variou um pouco mais, em relação a 20 a 100 nanômetros, sendo que o tamanho médio está centrado nos 40 nanômetros. Então, a caracterização das nanopartículas de prata em específico. Então, nesse gráfico está representada a extinção pelo comprimento de onda. E por ele, nós podemos ver que o pico de ressonância plasmônica, né, o pico LSPR, está em 394 nanômetros. E essa técnica foi utilizado o VVIS. Já aqui nessa outra foto, foi a imagem obtida por meio da microscopia eletrônica de transmissão, onde mostra, então, aproximadamente os diâmetros das nanopartículas de prata, evidenciando que elas têm formato esférico, e o diâmetro é bem pequeno, então condiz com os 3 nanômetros que foi obtido pelo DLS. Então, as nanopartículas de ouro, também utilizando a técnica UV-Vis, o gráfico da extinção pelo comprimento de onda evidencia que a nanopartícula de ouro tem um pico de ressonância plasmônica no 519 nanômetros. E também na imagem da microscopia eletrônica de transmissão, o diâmetro das nanopartículas de ouro está na ordem correta, que era de 2 a 8 nanômetros, e também em formato esférico. A caracterização das nanopartículas de bismuto. Então, aqui no gráfico da extinção para o bismuto, o pico de ressonância plasmônica dele está localizado em 348 nanômetros. E aqui na microscopia, podemos ver que as nanopartículas de bismuto, elas têm uma dispersão um pouco maior quando comparadas às nanopartículas de prata, por exemplo, que tem regiões mais aglomeradas. E elas também têm um diâmetro um pouco maior, como foi mostrado no DLS. As nanopartículas de chumbo também apresentam uma dispersão um pouco maior em relação às nanopartículas de prata e ouro, e o diâmetro também um pouco maior. E o gráfico da extinção das nanopartículas de chumbo mostra que o LSPR delas é abaixo dos 300 nanômetros, ele fica na região do UV. Por isso que ele não está aparecendo aqui no gráfico. E o método de deposição das nanopartículas na superfície do detector foi feito uma análise utilizando borrifadas, de 1, 2 e 3 borrifadas, gotas, 1, 2 e 3 gotas. Então, foram essas amostras, esses detectores, contendo essas borrifadas e essas gotas, eles foram irradiados com a mesma dose, com a mesma energia, e comparando os resultados obtidos, que eu vou mostrar mais para frente, o método escolhido foi as 2 gotas. E depois da deposição das nanopartículas, quando esse material secou, foi aplicada uma vedagem para melhor conservação da amostra. Então, como eu tinha mencionado, eu recortei a folha detectora em tiras verticais e depositei na superfície dessas tiras 2 gotas de nanopartículas. Também foi utilizado aqui o óxido de grafeno e o dióxido de titânio. Porém, eles não tiveram uma boa distribuição no material e também não tiveram resultados satisfatórios. Então, para essas 2 amostras, necessita de mais testes de caracterização e uma forma melhor de deposição. Então, eu não vou mais mencionar eles nos resultados, porque não foi satisfatório. Então, depois que eu depositei as nanopartículas na superfície das fitas, eu recortei em pequenos círculos de aproximadamente 3 milímetros de diâmetro. E eu procurei recortar sempre nessa região onde dá para ver que a gota está bem evidente. Então, no caso aqui da nanopartícula de ouro, como ela é mais arroxeada, né? Então, é possível ver bem aqui na foto a região onde tem as gotas. Então, dessas regiões foi da onde eu recortei as pastilhas. E cada gota de nanopartícula continha cerca de 0,05 ml, sendo que a concentração de nanopartículas é de aproximadamente 10 a 19 a 10 a 21 nanopartículas metálicas por ml. E também foram deixados detectores e amostras sem nanopartículas metálicas para controle. E a divisão dos grupos de detectores de CaF2 e amostras se deu da seguinte maneira. Então, eu separei 4 grupos de cada, 4 grupos
com fluorita e 4 grupos sem fluorita, sendo que para cada grupo houveram amostras com nanopartículas metálicas de cada material e também foram deixados sem nanopartículas para ter controle. E também foram separados 3 grupos de detectores, aqui apenas detectores, todos com fluorita, e foram deixados imersos em soluções de nanopartículas de prata, de ouro e de bismuto, e foram deixados imersos para o estudo da concentração. Aí todas as amostras foram irradiadas e levadas para o leitor automatizado RISO TL-OSL. Então, aqui eu tenho uma foto do leitor, e aqui embaixo eu tenho um desenho esquemático desse leitor. Então, ele é composto por um tubo fotomultiplicador, por LEDs, e por uma fonte de radiação beta, e pelo carrossel. Então, o carrossel é o local onde eu acoplo e posiciono os detectores para que seja realizada a leitura. Então, eu também utilizei um filtro para a leitura dos meus detectores, e aqui nesse gráfico está representado, então, a intensidade pelo comprimento de onda dos LEDs que eu utilizei. Então, eu utilizei LEDs azuis para estimulação, com comprimento de onda centrado em 470. Aí, aqui desse outro lado aqui, é a transmissão, que está representada pela linha preta, que é o comprimento de onda que eu fiz a minha leitura. Então, a utilização desse filtro se deve pelo fato de que eu posso separar o comprimento de onda de estimulação com o de emissão. O grupo 1 foi o sistema leitor RISO, ele também tem uma fonte beta. Então, o grupo 1 foi irradiado no próprio sistema. Então, eu posicionei os detectores no carrossel e levei para irradiação no sistema RISO. Então, eles foram irradiados por uma fonte de partículas beta com taxa de dose de aproximadamente 12 miligraus por segundo, resultando em uma taxa de dose total de aproximadamente 36 miligraus. Para os próximos grupos, eu utilizei uma fonte de césio e um tubo de raio-x industrial, que são demonstrados aqui na foto. Aí foi utilizada uma câmera de ionização para obtenção da dose no local dos detectores, e foi utilizados também um laser e um ecrã de radiologia para melhor posicionamento desses detectores na grade, que está aqui nessa foto. Então, o grupo 2, ele foi irradiado por uma fonte de césio de 660 keV de energia média. Os detectores foram alocados em uma embalagem vedada e protegidos da exposição à luz, sendo que eles foram abertos apenas na hora da leitura. E as placas na qual os detectores foram ensanduichados, uma placa de PMMA para garantir o equilíbrio eletrônico do material. E o valor da atividade da fonte para o dia da exposição, que foi no dia 22 de setembro de 2019, foi de 256,93 miliquirris. E os detectores estavam a 1 metro da fonte e a exposição ocorreu durante 18 minutos. E o valor da dose obtido com a câmara de ionização foi de 12,39 miligraus. Aí o grupo 3 e 4, eles foram irradiados por uma fonte de raio-x industrial, utilizando 2 feixes caracterizados. As radiações resultaram em doses fornecidas pela câmara de 2,7 miligraus para os raios-x de 48 keV e de 11,29 miligraus para os raios-x de 83 keV. Então, aqui eu tenho a imagem do tubo utilizado, os filtros acoplados à saída do feixe. E agora falando sobre a análise e tratamento de dados, então a leitura foi realizada no leitor RISO, e desses dados eles foram visualizados utilizando o software Analyst. O sinal total, o SL, corresponde à área de integração abaixo da curva do gráfico, representado pelo número de contagens em função do tempo ao longo de 10 segundos. E a sensibilidade para os diferentes tipos de energias de radiação foram estudados, então, com o valor da integral em 10 segundos, já descontado o valor do fundo do detector ou da amostra, no caso das amostras sem a fluorita,
e dividido pela dose registrada na câmara de ionização, né, para os grupos 2, 3 e 4, e para a dose da fonte de partículas beta, que foi o caso do grupo 1, que foi irradiado no leitor riso. E a dose-resposta e linearidade foi feita também através do ajuste linear no software Orange, onde o Y representa a intensidade OSL, o X a dose absorvida e o B fornece o valor da sensibilidade do detector. E para estudar a influência da concentração, então, como eu mencionei, foram deixadas algumas nanopartículas, foram deixados alguns detectores de fluoreto de cálcio imersos nas nanopartículas metálicas, e para avaliar a influência da presença das nanopartículas metálicas, em todas as irradiações foram deixados amostras e detectores controle, sem as nanopartículas, para que fosse possível avaliar se a presença das nanopartículas produz sinal OSL e se esse sinal é proporcional à dose. Então, esse primeiro resultado é o resultado da forma de deposição. Então, foi feito com uma borrifada, 2 borrifadas e 3 borrifadas, uma gota, 2 gotas e 3 gotas. Então, para as borrifadas, elas ficaram um pouco mais dispersas na amostra, e uma borrifada, o resultado ficou um pouco inferior, a sensibilidade, em relação a 2 borrifadas. E aqui no gráfico, então, da intensidade OSL e de 10 a quinta contagens, aqui no caso em 20 segundos, pela dose miligrays. Então, o triângulo representa a linha de sensibilidade apenas para os detectores com fluorita. Nesse caso, eles estão sem nanopartículas metálicas. Já aqui na linha tracejada, representando aqui as bolinhas, eu tenho as 2 gotas, cuja sensibilidade foi de 11,57, mais ou menos 0,08, enquanto que para 100 nanopartículas, a sensibilidade dava um valor de 3,7, mais ou menos 0,1. Então, a sensibilidade já com as borrifadas teve um aumento perceptível. Mas quando eu adicionei as 2 gotas, a sensibilidade ela ficou ainda um pouco maior, que está representada aqui pelo quadradinho, tendo um valor de 11,57. Então, e aqui nesse caso também, quando eu depositei 3 gotas e fui analisar o valor da sensibilidade, eu vi que para 3 gotas, a sensibilidade ela ficou menor do que para 2 gotas. Ela ainda teve um aumento em relação às amostras sem nanopartículas, porém ela teve um valor inferior quando comparada à sensibilidade das 2 gotas. Então, por isso que o método utilizado foi com 2 gotas. Aqui eu tenho um gráfico ilustrando a intensidade OSL, né, número de contagens, em 10 segundos, e nesse gráfico eu tenho um exemplo de como seria a curva de intensidade OSL obtida para amostras sem fluorita, de nanopartículas de bismuto, e também para detectores com fluorita e nanopartículas de bismuto. E tanto amostras quanto detectores foram irradiados por uma fonte de raio-x de 48 keV. Então, aqui no quadradinho preto, estão representados os sem fluorita e sem nanopartículas de bismuto. A bolinha é sem fluorita com nanopartículas de bismuto. E aqui na linha superior, os triângulos azuis são os detectores com fluorita, e o rosa é com fluorita e com nanopartículas de bismuto. Os resultados obtidos para as amostras sem fluorita. Então, aqui é só a matriz orgânica com nanopartículas. Então, no eixo Y, eu tenho a sensibilidade OSL, então aqui no caso a intensidade ela já está dividida pela dose obtida para cada irradiação em 10 segundos. E aqui eu tenho as quais nanopartículas que eu estou me referindo. Então, aqui para os raios-x de 48, eu tenho que as nanopartículas de chumbo representaram uma sensibilidade maior do que o controle. E nesse caso, então, não tinha fluorita. Então, aqui é só o sinal das nanopartículas de chumbo. Para as outras amostras de nanopartículas de bismuto, prata e ouro, as sensibilidades ficaram menores que o controle. No caso dos raios-x de 83, as nanopartículas de chumbo apresentaram uma pequena sensibilidade maior que o controle,
enquanto que as outras também ficaram menores ou na mesma faixa do que o controle. E também ressaltando aqui que eu utilizei, esses resultados que eu estou mencionando são baseados em um desvio padrão. E as nanopartículas de ouro também ficaram abaixo. Então, mesmo que aqui eu considerasse mais de um desvio padrão, as nanopartículas de ouro provavelmente continuariam sendo abaixo do controle. Bem abaixo, né? As amostras aqui expostas a césio e a beta. Então, continuando, os mesmos parâmetros. Então, para as amostras irradiadas com a fonte de césio, as nanopartículas de bismuto também apresentaram sensibilidade maior que o controle. As de chumbo apresentaram sensibilidade maior que o controle. As de bismuto, um pouquinho acima da sensibilidade de controle, enquanto que prata e ouro continuaram abaixo do controle. Para a exposição a partículas beta, as nanopartículas de chumbo também tiveram sensibilidade maior que o controle. Para bismuto, ficou na mesma faixa do controle. E para prata e ouro, abaixo do controle. Estou fazendo uma retomada aqui dos resultados para as amostras sem fluorita. Então, a sensibilidade das nanopartículas de chumbo foi maior que a sensibilidade do controle para todas as energias, o que pode indicar a relação, né, com o efeito de ressonância plasmônica, que está abaixo dos 300 nanômetros. Então, como eu mostrei no gráfico da extinção, o pico LSPR para o chumbo estava abaixo dos 300 nanômetros. E para o bismuto, as sensibilidades dentro da faixa de valores exibidas para a amostra controle, exceto para a energia dos raios-x de 48, então também pode ser devido ao efeito de ressonância plasmônica, que, como estava mostrado no gráfico da extinção, o pico está em 348 nanômetros. Então pode ter uma relação com o efeito de ressonância plasmônica. As nanopartículas de ouro e prata estão abaixo do controle para todas as energias. Então, não há não há resposta, o SL, para estes materiais sem a presença do cristal da fluorita. Agora eu vou mostrar os resultados obtidos para os detectores com fluorita. Então, aqui também é o mesmo parâmetro do outro gráfico, que é a sensibilidade ao SL, que são as contagens em 10 segundos divididos pela dose, em miligrays. Então, para os raios-x de 48, todos os detectores apresentaram resposta a sensibilidade abaixo da sensibilidade exibida pelo controle, que está representado aqui pela linha vermelha, e as linhas tracejadas são a variação para mais e para menos, da incerteza. Aqui nos raios-x de 83, então, para os detectores de bismuto, a sensibilidade ficou abaixo do controle, enquanto que as outras ficaram aproximadamente na mesma faixa de sensibilidade do controle. Para exposição à fonte de césio, todas as nanopartículas de chumbo, bismuto, prata e ouro apresentaram sensibilidades na mesma região, na mesma faixa de sensibilidades do controle, enquanto que as nanopartículas que ficaram imersas na prata, no bismuto e no ouro, tiveram sensibilidades menores do que o controle. Assim como para a exposição a partículas beta, na qual as nanopartículas imersas, aqui de bismuto, prata e ouro, tiveram sensibilidades também abaixo da sensibilidade do controle, o que indica, então, o efeito da concentração de nanopartículas na superfície do detector. E também para exposição a partículas beta, os detectores com nanopartículas de chumbo, bismuto, prata e ouro apresentaram sensibilidades maiores do que a sensibilidade do controle. Então, retomando os resultados para os detectores com fluorita, nas nanopartículas imersas, as sensibilidades ficaram abaixo do controle, né, para todas as imersas, indicando aqui um efeito de concentração de nanopartículas. Para os raios-x de 48, todos os detectores apresentaram sensibilidades menores do que o controle. Para raio-x de 83, não houveram diferenças significativas, exceto para nanopartículas de bismuto, né, que ficaram aqui abaixo do controle.
E para exposição à fonte de césio, as nanopartículas imersas também ficaram abaixo do controle, e os demais detectores não tiveram diferenças significativas na sensibilidade, quando comparadas à sensibilidade exibida pelo controle. E na exposição a partículas beta, que é já uma energia bem maior aqui, né, na faixa do MeV, houve uma maior eficiência luminescente para todos os detectores com nanopartículas metálicas, exceto para as imersas, né? Então, todos na exposição a beta ficaram acima do controle. Esse resultado está ilustrando a curva de dose-resposta. Então, nesse gráfico menor, onde eu tenho a intensidade OSL, contagens em 10 segundos pela dose em miligrays, nesse caso está sem fluorita. Então, aqui são só as nanopartículas, e nesse caso a gente vê que não há um aumento linear com a dose, enquanto que para as amostras com fluorita, o aumento linear com a dose se mantém. Então, aqui na intensidade OSL, né, contagens em 10 segundos pela dose, a linha preta representa a curva dose-resposta da fluorita sem as nanopartículas. Então, essa aqui já é uma característica do material. Enquanto que quando eu adiciono nanopartículas de chumbo e de bismuto, o chumbo é a bolinha vermelha e o bismuto o triângulo azul. Então, quando eu adiciono as duas nanopartículas, o formato da curva da fluorita se mantém, porém a eficiência e a intensidade OSL é maior. E continua linear com a dose. Então, esse gráfico, ele diz que as amostras, né, sem fluorita, a resposta luminescente não aumenta com a dose. Com fluorita, a curva de dose-resposta, ela se comporta como esperado, né, para o material, que é a linha aqui preta. Com fluorita e com nanopartícula de bismuto e com nanopartículas de chumbo, ocorre uma maior eficiência de detecção e a curva de dose-resposta também mantém o caráter linear com a dose. Então, ela mantém o formato da curva da fluorita, porém com uma eficiência maior. E quanto maior a dose de radiação, maior é a emissão SL dos cristais de fluorita. Logo, há uma maior quantidade de luz que chega às nanopartículas metálicas. E por meio deste gráfico aqui, houve, então, um aumento de 34% e de 26% nos valores da intensidade OSL dos detectores com nanopartículas de chumbo e com nanopartículas de bismuto, respectivamente. Então, houve um aumento na eficiência e na sensibilidade do detector de fluoreto de cálcio, podendo resultar numa redução do limiar de detecção. Então, ele possibilita a detecção de doses mais baixas, devido ao aumento na sua eficiência. E como conclusões, então, todos os detectores com nanopartículas metálicas apresentaram aumento na eficiência luminosa para exposição com partículas beta. As amostras sem fluorita, mas com nanopartículas de chumbo, apresentaram maior sensibilidade em relação às demais amostras para todas as energias, indicando o efeito de ressonância plasmônica. A concentração possui um papel fundamental na eficiência do detector, como eu já tinha visto quando eu depositei 3 gotas e o resultado da sensibilidade havia ficado menor do que 2 gotas, e daí na segunda etapa eu deixei os detectores imersos, né, para fazer esse estudo a respeito da concentração. Então, pude ver que realmente existe uma concentração ideal de nanopartículas para aumentar a resposta eficiente do detector. Pude ver também que o número atômico não tem influência no aumento da eficiência luminosa, e para as nanopartículas de ouro, a resposta luminescente menor que o controle, exceto para os detectores expostos a partículas beta. Então, essa resposta menor que o controle exibido pelas nanopartículas de ouro pode ser indicativo de que houve um aumento do caminho óptico na superfície do detector OSL, levando a um maior espalhamento luminoso. Ou também pode ser devido ao fato de que o ouro é um bom absorvedor de radiação, principalmente na faixa do UV. Continuando, para as nanopartículas de bismuto e de chumbo, o pico de LSPR na faixa dos 300 nanômetros colabora para o aumento da intensidade OSL. Eles espalham mais a luz azul e ressoam com o comprimento de onda de estimulação na faixa do azul.
E a emissão luminescente dos cristais de fluorita também pode inferir um aumento na ressonância plasmônica das nanopartículas metálicas, uma vez que funcionam como um acoplamento e podem levar a aumento da intensidade luminosa local. E como aplicação e contribuição do meu trabalho, os detectores de fluorita com adição de nanopartícula metálica, eles apresentam um potencial por serem mais eficientes que detectores sem nanopartículas metálicas quando expostos a partículas beta. Então, ele pode ser utilizado para detecção de baixas doses, assim como também contribui para uma diminuição do gasto do material utilizado para a confecção. Então, eu posso utilizar menos pó da fluorita e ter uma resposta eficiente do detector OSL. E como sugestões para trabalhos futuros, eu deixaria melhorar a técnica de deposição e caracterização do óxido de grafeno e do dióxido de titânio para avaliar a influência na eficiência do detector OSL de fluoreto de cálcio. Aplicar a estimulação com outros comprimentos de onda para verificar a influência do efeito de ressonância plasmônica no detector OSL. E avaliar a resposta em energia e dependência angular com diferentes qualidades e feixes de radiação ionizante, empregando estimulação com outros comprimentos de onda. E também confecção dos detectores OSL de fluorita com nanopartículas inseridas no material durante a confecção da folha. E também, né, como a professora Ana havia mencionado, fazer um teste com um número maior de amostras, que infelizmente eu não consegui fazer mais exposições, né, devido à situação da pandemia, e eu acho que se tivesse um número maior de amostras, a gente teria os resultados com uma estatística um pouco melhor. Aí aqui já vem as referências. Então, muito obrigada a todos pela atenção.